Queridos irmãos, amigos da Web Luz, muito contente, estamos novamente com vocês através do colóquio com Mariluza. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos meditar um pouco sobre o pensamento da semana, para você ouvir e meditar a respeito. Às vezes, os velhos conselhos já batidos e considerados ultrapassados é que revivificam tudo. Ama. Lope da Vega, no livro Simplesmente Amor. Vamos saudar uma pessoa que teve grande influência para a humanidade nesta nossa época e que partiu há pouco tempo. Nós temos muitos exemplos de pessoas fantásticas que estão fazendo a diferença no mundo. Eu te saúdo, Caleb Al-Saad. Foi o pesquisador desde as primeiras incursões na cidade de Palmira e diretor do museu da cidade de Palmira. Ele foi decapitado em 2014 com 82 anos de idade, pelo fato de tentar salvar as relíquias de vários milênios que existiam no museu e que seriam destruídas. Ele lutou bravamente para que elas pudessem ser escondidas através de correligionários do filho e outras pessoas, que disseram para que ele fugisse da cidade. Mas ele disse, não, aqui é o meu lugar e aqui eu fico. Foi decapitado e seu corpo foi pendurado num poste. Esse espírito de Skol conseguiu guardar as relíquias de várias civilizações para a humanidade. A cidade dele fica a nordeste de Damasco. Damasco, cidade da Síria famosa, onde Saulo de Tarso viu Jesus em espírito, caiu ao chão e ficou cego. Mais tarde, ele abandonou o farisaísmo e foi ser um dos baluartes do cristianismo com Jesus. E também foi decapitado por conta da sua escolha. Eu saúdo a todos aqueles heróis do passado e do presente que lutam para que a humanidade se faça um local onde a luz persista. Hoje nós vamos tomar assim, tento de alguma coisa a respeito do momento atual que nós estamos vivendo, onde existe muito radicalismo, onde existem conquistas e derrotas da ciência, onde as religiões pululam de várias formas, levando as ideias a respeito de Deus a todas as pessoas. Se nós conseguirmos atingir um patamar tal em que o humanismo se espalhe pela humanidade, em que a gente reconheça a Terra como a nossa casa, o nosso lar, sem as fronteiras, fazendo a planetarização mesmo da Terra, todos nós usaremos as regras divinas incrustadas na nossa consciência. Essas regras passarão a se constituir nas leis humanas que dirigirão as nações e os povos. E aí nós conheceremos a felicidade, porque a Terra é um paraíso e nós nascemos para ser felizes. Mas por que então a humanidade agora está mergulhada na violência, principalmente? Isso é gerado por posições ideológicas e por processos econômicos? Sim, há muitos interesses monetários em jogo. As indústrias de armas também produzem armamento e geram as guerras para desovar esse armamento, para ganhar dinheiro. Há muita luta de poder na área tecnológica, na área da ciência, em todas as áreas onde existe um comércio. Há muitos conluios, muito acordo entre os grandes. Embora já se tenha provado, através daquele filme Mente Brilhante, a gente vê que numa
sanção, num acordo comercial, antigamente se dizia, um ganha, o outro perde. Só que foi comprovado, e foi Nobel da Paz, e Nobel Econômico, que numa transação comercial todos podem ganhar. Não há mais necessidade dessa ambição, dessa ganância desenfreada. E foi um cientista que sofria de esquizofrenia que comprovou isso para a humanidade. Ele e a esposa morreram num acidente há bem pouco tempo. Quem implantou essa doutrina de choque dentro da economia e recebeu o Prêmio Nobel da Paz foi Milton Friedman. E ele fez isso baseado nas pesquisas de um psiquiatra do Hallam Hospital do Canadá, em Montreal. Essa doutrina do choque causou, tanto na área do controle da mente, da psiquiatria e da economia, apenas danos à humanidade. E tudo isso veio da cabeça e do fulcro de um único cientista psiquiatra. Ele, sozinho, contaminou toda a área do conhecimento humano e toda a área do controle humano para a violência, para o mal, para o jogo do poder, para o jogo da ganância. Então, é isso que nós estamos vivendo. Até há muito tempo atrás, fizeram 2 filmes que eram fictícios e remetem a isto, a Revolta dos Bichos e o Maravilhoso Mundo Novo, do Orson Welles. Mas, atualmente, nós estamos preocupados também com a destruição em massa, através dos vírus, das bactérias, através desta luta bacteriológica, através do envenenamento da água, da comida, do agrotóxico e através também da alta tecnologia que a Rússia atingiu de fazer mísseis enormes com 10 ogivas nucleares grandes ou 15 pequenas. E eles estão tão avançados que eles atravessam 100.000 quilômetros de distância e a potência desse armamento, ela não destrói uma cidade. Um míssil desse é capaz de destruir toda a França, todo o país da França, ou algo da dimensão do estado do Texas americano. Então, parece-me que os governos estão enlouquecidos nesta luta armamentista, nesta luta de poder. O poder corrompe, não deveria ter sido usado para alguma coisa útil. O que nos remete a pensar na importância do Espiritismo, fazendo a transformação das consciências humanas. Porque fazendo essa mudança de dentro para fora, nós conseguiremos a implementação do cristianismo redivivo na Terra, em que fazer o mal a outrem já não se constituirá numa necessidade das almas. O único mal será não fazer o bem. E nós repetiremos aquele conceito do Confúcio. Fazer a outra o que quereis que vos façam, e não fazer a outra o que não quereis que vos seja feito. Então, é uma liçãozinha simples, fácil, parece até uma coisa muito velha e ultrapassada, mas parece que nós não aprendemos ainda essa primeira lição e, portanto, estamos colhendo no momento atual uma somatória de todos os erros que vimos plantando ao longo dos milênios. Na Europa se descobriram túneis de 12.000 anos atrás, construídos pelos seres humanos. Agora é que os arqueólogos estão estudando que civilização foi essa, qual a tecnologia que permitiu que eles fizessem isto que hoje são túneis que interligam a Europa inteirinha. Acho ótimo que a ciência esteja progredindo e que nós comecemos a conhecer os nossos passos, as nossas pegadas do passado, para nos equilibrarmos no presente e evitarmos a concretização do Apocalipse de João Evangelista. Diante do momento vivido, as pessoas sempre perguntam, né? O que nós podemos fazer nesse momento?
nesse marasmo em que o mundo se encontra. E eu me recordo das muitas conversas que tive com o Chico. Vocês podem ver as entrevistas dele no Pinga Fogo, outras entrevistas que a gente tem acesso no YouTube, no Google. E o Chico sempre muito preocupado com as coisas que viriam no mundo, com esse momento de reforma mundial, com esse momento de transformação mundial, que já era prognosticado no Apocalipse. E a gente percebe que, por coisas que nós recebemos no livro Sem Tempo para Chorar, que quando a AIDS estivesse inserida no contexto e outros tipos de moléstias novas, e também houvesse a morte de um líder aqui no Brasil, na Baía dos Reis, que foi o Ulisses Guimarães, quando caiu o helicóptero e morreram todos e nenhum osso de ninguém foi jamais encontrado. E no mesmo momento, lá no Cairo, havia um maremoto e morriam 400 pessoas das populações do lado do Nilo. Havia o último eclipse total do Sol, quando se comprovou a curvatura do tempo que há 30 anos atrás o Einstein havia prognosticado. Houve o assassinato de um líder chamado Yitzhak Rabin, e isso demarcava exatamente o momento da mudança mundial, da transformação mundial. E o que nós podemos fazer? Primeiro, nós temos que estar muito atentos para podermos sinalizar os acontecimentos, percebermos onde a gente precisa irradiar para evitar a morte de um missionário que está fazendo a diferença para o mundo, onde nós podemos de alguma forma intervir com essa nossa sintonização nos assuntos mundiais, porque no momento que a gente sintoniza, a gente aprende, e aprendendo a gente ensina os jovens, as lideranças, damos orientação. Hoje nós temos a possibilidade de um contato muito grande, podemos unir grupos, exigir mudanças, interferir, seja na ONU, na União Europeia, nos grupos, nas facções, em todos os lugares. E muitas vezes impedir mortes, impedir chacinas, impedir barbaridades que não deveriam ocorrer mais no nosso momento. E atuar espiritualmente, materialmente, de todas as formas possíveis, para poder melhorar as condições desse marasmo em que o mundo se encontra. Porque nós estamos colhendo os erros que nós plantamos durante milênios. E já que a colheita é obrigatória, e a gente não soube muito bem o que plantar, haja balaio para a gente colher, né? O certo é colher e transformar, de alguma forma, tudo aquilo que for mal em benefício. O Chico diz que a gente só evolui perdendo água, ou pelas lágrimas do sofrimento, ou pelo suor do trabalho. Então, se é essa a receita, vamos trabalhar, sofrer com humildade e auxiliar o maior número de pessoas. A oração tem um poder imenso. Nós nos ligamos às equipes espirituais e há mais de 4 vezes o número de desencarnados do que de encarnados na Terra, e nós podemos auxiliar os desencarnados e os encarnados com as ligações desses líderes mundiais, que são os veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus. E nós podemos dar nossa pequenina contribuição nesse momento de mudança. Então, como nós podemos analisar com equilíbrio o movimento dessas nações, a ONU, a União Europeia, os grupos mundiais, as facções? Nós temos que julgar bem acima das notícias veiculadas pela mídia. Joana d'Arc nos disse que a mídia era o 5º poder do mundo e que ela precisava ser desmistificada para que ela mostrasse realmente o que é verdadeiro e quais as soluções mais adequadas para a felicidade de todos no mundo. Então, quando a mídia se transforma num elemento manipulador das consciências,
E isso é muito fácil de fazer, isso é feito através dos filmes, é feito através da TV, é feito através do Face, é feito através da rádio, de todas as formas, de jornais. As pessoas que não têm uma possibilidade de uma avaliação mais aprofundada, através do estudo, através da análise de todas as opiniões, porque há muitos jornalistas independentes, há muita gente dando a vida para que a realidade chegue até nós, elas não serão senão levados para o matadouro como um gado, ou como massa de manobra. Então, os nossos amigos espirituais, eles estão muito atentos, eles estão trabalhando bastante, mas as trevas também estão tentando manipular os governantes, as massas, as culturas, as religiões, para gerar mais conflitos e mais violência, mais sofrimento. Então, nós temos que olhar isso sem paixão, com muito equilíbrio. Não só as notícias veiculadas, às vezes vêm informações nos próprios grupos espíritas. Eu tenho um grupo espírita que os médiuns que estão ali desenvolvendo, através do desenho, através da psicografia, através da vidência, através mesmo do desdobramento consciente, veem coisas, veem risco de vida, às vezes, para lideranças, e a gente dá a nossa contribuição pequenina, e ficamos muito contentes quando a espiritualidade consegue evitar algum transtorno maior. São muitas as pessoas boas encarnadas que vieram com missão de ajudar em todos os lugares do mundo. Mas nós vemos os imigrantes invadindo a Europa, como se fosse o retorno da invasão das cruzadas, o retorno da violência da Inquisição, que foram implantadas pelos nossos amigos romanos. Hoje os antigos bárbaros dominam o mundo economicamente, através do armamento, através de tudo. Isso é um estudo de um socialista, de um sociólogo, me desculpe, um sociólogo americano. Não é uma opinião pessoal, não. São coisas muito sérias. Então, na gangorra do tempo e das reencarnações, cada hora é um que está do lado mais alto e o outro está do lado mais baixo. Nós precisamos nivelar essa gangorra para que todos possam ser felizes. E de que forma nós podemos influenciar? Através da oração, através do estudo, através de uma intervenção pacífica, porque foi lendo um livro chamado Da Desobediência Civil que o Gandhi libertou a Índia. Se ele não tivesse lido aquele livro, ele não teria feito isso. E então os livros, e o Gandhi disse que o mundo tem o suficiente para todos viverem com muita comodidade. A ganância de uns poucos é que impede isso. Então nós observamos a fala, a ação das autoridades, a consequência da sua ação, os frutos dela hoje e no futuro. Porque Jesus asseverou: não se colhem uvas nos espinheiros, nem figos dos abrolhos. Então, pela ação dessas pessoas, através da fala, através da verbalização que eles usam, das consequências imediatas e futuristas dessa ação, sejam políticos, sejam cientistas, sejam governantes, sejam literatos, sejam artistas, sejam quaisquer pessoas que tenham uma determinada influência nas mentes humanas, pela sua fala, pela sua ação, já saberemos os seus frutos, e pelos seus frutos nós os conheceremos. E poderemos utilizar tudo isso a benefício nosso e de todos aqueles que nós amamos. E como nós somos filhos de um mesmo Pai, temos que amar a todas as criaturas na face da terra. Que Deus abençoe. Vocês podem escrever, mandar perguntas, dentro do possível a gente responde. Agradeço muito a todos vocês a contribuição. Estaremos ligados através da oração, da ação, do pensamento, da influência benéfica, para que essa terra, que é um paraíso, realmente possa levar a felicidade a todas as suas criaturas. Que a paz de Jesus esteja conosco.